Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma sessão de produções do PPGO em Odontologia e Saúde da UFBA. Sou o professor Fred, professor da Radiologia e membro permanente do programa em Odontologia e Saúde da UFBA. E hoje a gente está aqui retornando com o nosso quadro de produções do programa, onde a gente traz alunos que já defenderam, que publicaram as defesas de tese de dissertação, para poder falar um pouquinho do trabalho. Sejam todos bem-vindos. Então, aqui a mais uma sessão de produções do PPGO. Então, hoje a gente tem a alegria de trazer aqui meu orientando de doutorado, professor Gabriel. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo aqui, professor Gabriel, à nossa sessão. A palavra é toda sua. Prazer é meu, obrigado, viu, professor Fred? Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui, conversando um pouco, né, do que foi nosso trabalho do mestrado, né, e agradecer ao programa que forneceu todas, né, as ferramentas necessárias para que a gente fizesse o trabalho e conseguisse publicar esse trabalho, né? A gente ficou muito feliz com o final dele, né, pela publicação. Eu gostaria de agradecer, né, ao programa de um modo geral que deu todo o suporte para que a gente pudesse, né, realizar tudo, né? Então, assim, não faltou nada para a gente poder trabalhar, né? Então, não sei se eu já posso compartilhar aqui a tela. Veja aí, Gabriel, o botãozinho verde aparece para você. Deixa eu ver aqui. Veja se você consegue. Veja agora se consegue. Sim. Agora parece que eu consegui. Agora. Deixa eu botar aqui. Isso. Vendo direitinho aí? Tudo ótimo. Então, pessoal, primeiramente, né, meu nome é Gabriel Vasconcelos. Eu fui aluno do mestrado aí do programa da UFBA, da Faculdade de Odontologia. Fui orientado por Dr. Frederico Sampaio Neves e por Dr. Ieda Professor Rebelo. E a gente fez o trabalho, né, intitulado de Análise Tomográfica do Canal Palatino e da região pitérigo-maxilar aplicado à osteotomia LEFO1. Esse trabalho nós publicamos no ano de 2007 no iDromes, que é uma das revistas mais importantes da nossa área de cirurgia bucomaxilofacial, e ele está lá, quem quiser conferir, a gente pode também compartilhar depois com vocês essa publicação. Então, esse trabalho ele surgiu, né, por conta da evolução da cirurgia ortognática, e a cirurgia ortognática ela trata diversos tipos de deformidades dento-faciais, pacientes classe 3, pacientes classe 2, com mordida aberta, assimetria, sorriso gengival, e a gente percebe que ao longo do tempo, né, a cirurgia ortognática ela evoluiu bastante, inclusive, né, as cirurgias de maxila, que é o foco do nosso trabalho. Então, a cirurgia de maxila ela é realizada através de uma osteotomia LEFO1, onde a gente tem o corte que vai da abertura piriforme até a junção lá pitérico-maxilar. E, para isso, a gente precisa realizar fraturas, manipular a região posterior da maxila, que está ali encostada na base do crânio, né? Na verdade, ela está fusionada à base do crânio através do processo pterigóide. E essa região, ela tem a sua anatomia ela é peculiar, porque por ela a gente tem a artéria palatina descendente, que passa através do canal palatino, temos o seio maxilar e temos os processos, né, o processo pterigóide, onde a gente tem ali a junção dos músculos pterigoideu lateral, pterigoideu medial, e logo acima a gente tem a fossa pterigo-palatina, onde a gente tem alguns vasos e artérias que passam por ali. Então, a técnica cirúrgica, ao longo de um tempo, ela tentou, né, melhorar a manipulação dessa região, né? Essa manipulação ela é feita, né, cirurgicamente através da fratura, o down fracture que a gente chama, ou seja, a gente baixa a maxila e acaba ocorrendo uma fratura, né, nessa região que a gente está falando aqui, essa região de várias estruturas nobres. E como essa técnica se tornou uma técnica eficaz e confiável e reprodutível, né, a técnica da cirurgia ortognática, né, a gente percebeu que nos últimos tempos o que tinha evoluído muito foi o planejamento cirúrgico virtual, onde a gente teve, né, um grande incremento de informações que o planejamento anterior a gente não tinha. O planejamento, ele, quando era realizado de forma bidimensional.
E aí, a gente continuava tendo uma certa dificuldade para manipular aquela região posterior durante a osteotomia LEFOR 1. Né? Então, por quê? Porque ela era uma área que a gente tinha uma baixa visualização, a visualização era ruim, a gente só consegue visualizar realmente a região depois que ocorre o down fracture. Né? Além disso, né, a gente tem ali a artéria palatina descendente, que é uma artéria que pode causar sangramento, pode causar algum aneurisma se tiver alguma lesão no pós-operatório, né? E também ela é muito importante para a vascularização da maxila. A gente tem a região da fissura pitérigo-maxilar, onde passa, e a fossa pitérigo-palatina, onde passam outros vasos importantes. E o que a gente observou é que, apesar da evolução da técnica, ainda ocorria um índice de complicação que ele não se modificou, mesmo tendo maiores informações para o planejamento. Então, essas complicações, elas variam de 6% a 9%, dependendo da literatura que você vá se reportar, e principalmente essas complicações estão associadas às fraturas das lâminas do pterigoide e lesões à artéria palatina descendente. Há alguns trabalhos, né, que foram feitos, né, ao longo dos anos, principalmente em crânios, então nos Estados Unidos, na Tailândia, porém, né, esses trabalhos avaliavam somente as alterações anatômicas em relação ao gênero e se tinha diferença de um lado para o outro, e nós não tínhamos trabalho realizados na população brasileira. Além disso, né, não tínhamos também nenhum trabalho que associasse ao padrão esquelético ou ao padrão facial, que é um parâmetro que a gente utiliza muito quando está pensando na cirurgia de um paciente. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar as medidas anatômicas, né, lineares referentes ao canal palatino e à região pitérigo-maxilar nos casos que são realizados a osteotomia LEFOR 1. Então, a gente queria verificar se havia alguma diferença anatômica, né, nessas medidas lineares para os lados, para o gênero, e se tinha alguma alteração em relação ao padrão esquelético e o padrão facial. Como foi que nós fizemos isso? Né? Então, nós utilizamos tomografias multislice, né, computadorizadas, de um banco de imagens, e usamos imagens de 75 pacientes. Então, avaliamos 150 lados. Destes, a sua maior parte foi do gênero feminino, 61%, né? E os 39% restantes foi do gênero masculino. Como critério de inclusão, o paciente ele tinha que ter uma imagem de tomografia multislice em que o FOV, né, fosse da face completa, ou seja, a gente tinha que ver a face completa, né, na tomografia, e o paciente ele tinha que ser maior de 18 anos. Os critérios de exclusão foram aqueles critérios em que a gente podia ter alguma alteração da anatomia, ou seja, se o paciente ele tinha tido um trauma de face, ou se já tinha sido realizada alguma cirurgia prévia, se existia alguma lesão intraóssea ou alguma lesão próxima à região da fissura, né? E os seios maxilares nos casos de ser muito reduzido. Então, esses casos eles foram excluídos. Essas imagens elas foram analisadas no software, que é o Dolphin, né, nessa versão 11.7, e essas medidas foram feitas por um avaliador que tem experiência com a utilização do software. É o software de planejamento de cirurgia ortognática mais utilizado. Então, como foi feita essa obtenção da medida? Primeiro, a gente posicionou a cabeça do paciente, realizando uma posição padrão, que é de planejamento de cirurgia ortognática, com um plano de franco paralelo ao solo. Então, a gente realizava primeiramente esse alinhamento. E, a partir disso, a gente simulava a região onde, né, supostamente haveria de ser realizada a osteotomia. Segundo a literatura, 5 milímetros acima do assoalho, né, no corte coronal. Então, a gente determinava a região de estudo a partir do assoalho. Então, determinamos o corte, que seria o corte da osteotomia LEFOR. A gente localizava a fissura pitérigo-maxilar. Essa localização ela foi feita através da região, né, mais côncava, né, dos processos ali da lâmina lateral e da lâmina medial. A gente passa essa linha verde e realiza, né, a localização dessa fissura. E aí nós realizamos, né, essas medidas. Vocês vão ver aqui a medida A, que é a medida do comprimento anterior, onde a gente media da abertura piriforme até o canal palatino. A medida posterior, que iria do canal palatino até a fissura. A largura do processo pterigóide, onde, então, na região da fissura, a gente media a largura lateral. A profundidade do canal palatino, a gente media do canal da cortical, do canal palatino até a cortical da maxila.
O diâmetro do canal, a gente sempre escolheu o maior diâmetro, né, que esse canal apresentava. A espessura posterior da maxila, então a gente media do final do seio maxilar até o final da cortical, lá do processo pterigoide. E os comprimentos das lâminas medial e lateral do processo pterigoide. Feito isso, nós dividimos, né, em relação ao padrão esquelético, segundo a classificação de Tweed, né, a gente media, né, conforme descrito por esse autor, e nós observamos que nós tivemos, né, pacientes classe 1, 22 indivíduos, pacientes classe 2, 33 indivíduos, e paciente classe 3, 20 indivíduos. Conforme o padrão facial, né, a gente seguiu a classificação de Rida, onde era mesofacial, braquifacial e dólico-facial, tendo, respectivamente, 33 indivíduos, 22 indivíduos e 20 indivíduos. A estatística, né, foi feita com o teste T, para avaliar o gênero e o lado, e o ANOVA para o padrão esquelético e o padrão facial, escolhendo o nível de significância de 5%. Então, o resultado da discussão. Tentar mostrar para vocês de uma maneira mais compacta quais foram os resultados que nós encontramos. Nós vimos que na literatura já havia uma orientação para que, quando nós realizássemos a osteotomia, né, da parede lateral do nariz, ou seja, a parede medial do seio maxilar, a gente não deveria ultrapassar com o cinzel ou com a serra um máximo de 30 milímetros do comprimento da abertura piriforme em sua profundidade, né? Porque isso daí a gente poderia acabar lesionando o conteúdo do canal palatino, a artéria palatina descendente. No presente estudo, né, nós observamos que a menor medida que nós encontramos do nosso indivíduo foi de 30 milímetros, ponto 9, o que corrobora, né, com a literatura. Então, nós observamos que os pacientes do gênero feminino, eles tinham um comprimento menor. Esse comprimento ele pode se mostrar diferente de um lado para o outro, ou seja, quando você está operando um lado, não é porque você acha que está o comprimento que não teve a lesão, que você vai aprofundar indiscriminadamente no outro lado. Então, a gente tem que ter cuidado para não ocorrer lesão na artéria. Então, houve diferença entre os lados. Observamos que os pacientes classe 2 ou com perfil dólico-facial, eles tinham esse comprimento aumentado. Então, a gente tem uma maior segurança em trabalhar com o cinzel nos pacientes classe 2 ou com os pacientes dólico-facial. O comprimento, né, o comprimento posterior, né, que está associado, né, a uma facilidade da disjunção da pitérigo maxilar, né, e também a probabilidade de ocorrer uma lesão o conteúdo do canal, né, porque a fratura ela pode ocorrer, né, para a região do canal e ocorrer uma lesão ao seu conteúdo, né? Nós observamos que pessoas do gênero masculino elas tinham o canal mais próximo da fissura, o que era um fator de risco para ocorrer alguma lesão. Observamos também que, além da espessura, né, a largura, né, também facilita ou dificulta a disjunção pitérigo-maxilar, e há algumas técnicas cirúrgicas que preconizam a sua realização, né, através de uma osteotomia da tuberosidade maxilar. Então, saber essa largura também é importante, tá ok? Então, quanto menor for a largura do processo pterigoide, a gente vai ter um maior risco de fratura das lâminas do pterigoide. A gente não vai ter a disjunção mais perfeita como a gente deseja. Qual a desvantagem disso, né? Explicando um pouco. Se a gente tiver essas lâminas do pterigoide presas à maxila, então a gente vai ter também os músculos, né, do pterigoide lateral e medial, né, a sua inserção, também presa à maxila. Então, isso pode dificultar, quando a gente quer movimentar a maxila para frente, a gente tem uma dificuldade de movimentação, ou mesmo, né, há na literatura relatos de que isso pode também interferir, aumentando o índice de recidiva, ou seja, você opera, movimenta a maxila, né, 5 milímetros para frente, depois de 6 meses, 1 ano, essa maxila ela volta 1 milímetro para a posição. Então, isso daí ocorre uma perda de resultado. Então, é muito importante a gente entender, né, essa anatomia para também, né, interpretar os resultados ao longo do tempo. Tá? Nós observamos que, em relação ao gênero, o gênero feminino e o gênero masculino, eles
não tiveram uma diferença nessa espessura. E também, quando nós avaliamos o gênero, o lado, o padrão esquelético ou o padrão facial, a gente não encontrou diferença estatística para essa medida. A profundidade, né, em relação ao canal palatino, ela está muito associada à técnica, né, que você não utiliza o cinzel na fissura pitérico-maxilar, e sim faz a disjunção, né, através da tuberosidade da maxila. Então, nós temos, né, uma ideia de que, nos casos onde essa espessura ela for menor, existe uma maior chance de você acabar lesionando o canal. E nós encontramos que os pacientes classe 3, principalmente os pacientes do gênero feminino, eles tinham essa medida, né, com menores comprimentos. Então, a gente vê que os pacientes classe 3 do gênero feminino, eles têm uma maior chance de ter uma lesão à artéria se você fizer a técnica através da osteotomia pela tuberosidade da maxila. Em relação ao diâmetro do canal palatino, né, a gente lembra que o canal palatino é onde passa a artéria palatina descendente, que é a maior fonte de hemorragia, né, dessa região. E quanto maior o diâmetro do canal, maior o risco de lesão à artéria. Percebemos nos nossos resultados que pacientes do gênero masculino do padrão esquelético facial 3, eles apresentaram, né, um maior tamanho para esse canal. Então, esses pacientes eles têm uma predisposição, né, a ter uma lesão, já que esse canal ele se apresenta de modo maior para essa região da osteotomia. Também avaliamos a espessura posterior da maxila, e na técnica do down fracture da maxila, a gente observa na literatura que espessuras menores do que 2,6 milímetros, eles têm uma tendência maior a uma fratura indesejada do processo pterigoide. E o que chamou bastante atenção que, nos nossos casos, nós tivemos uma média para o gênero masculino de 2,5 milímetros, ou seja, independente do padrão facial, ou independente do lado, para o gênero masculino, o que nós observamos é que parece que existe uma propensão à nossa população estudada aqui de ocorrer, né, por esse fator anatômico, uma fratura indesejada do processo pterigoide. Então, a gente chama a atenção que os pacientes, né, do gênero masculino, eles têm uma chance maior de ter uma fratura indesejada do processo pterigoide para esse estudo que nós realizamos aqui na população brasileira. E nós observamos que, principalmente os pacientes classe 3, né, eles tiveram uma medida bem inferior. A nossa média foi de 1,95. Né? Então, chamou bastante atenção esse resultado. O comprimento das lâminas do pterigoide, que foram as últimas medidas que nós realizamos, né, nós observamos que quanto maior o comprimento da lâmina, a gente observava uma maior resistência na literatura, que é uma maior resistência à disjunção, e isso pode acabar tendo também uma fratura indesejada. Essa fratura pode subir para a base do crânio, lembrando que o processo pterigoide faz parte do osso esfenoide, que já é um osso da base do crânio, e há relatos, inclusive na literatura, de lesão na artéria carótida interna. No presente estudo, nós observamos que o gênero masculino, principalmente os pacientes, né, classe 2 masculinos, eles tinham uma parede medial aumentada. Né? E aí nós observamos que para esse tipo de paciente a gente pode ter uma resistência maior ou uma maior chance de ocorrer esse tipo de acidente. Então, como conclusão, né, a avaliação do canal palatino e da região pitérico-maxilar, né, a gente deve considerar que há uma grande diferença entre os indivíduos, seja em relação ao gênero, que os pacientes eles não são simétricos, tá, ok? E o padrão facial esquelético ele pode mostrar características que sejam, né, relevantes no planejamento e na sua tomada de decisão durante a cirurgia, quando você for realizar a osteotomia linfoma. A gente chama a atenção que uma análise pré-operatória individualizada ela deve ser realizada, né, para que a técnica cirúrgica ocorra do modo mais adequado e mais dentro do planejamento possível. Desse modo, a gente vai evitar intercorrências, né, e acidentes e complicações no intraoperatório. Então, a parte aqui das referências que nós utilizamos, e eu gostaria de agradecer a vocês. Acho que eu tentei ser o mais sucinto possível aí, Fred, para
passar aqui as informações do artigo. Tudo ótimo, Gabriel. Massa, tá aqui o chat, vamos descompartilha, é isso. O chat já está aqui, Gabriel, cheio de gente, seus colegas aqui todos no chat, dando boa tarde aqui para você, viu? E para mim, assim, é uma alegria grande estar aqui com o Gabriel. O Gabriel foi meu primeiro orientando na pós-graduação, e para mim continuar com ele no doutorado realmente é um prazer, né? Daqui a pouco ele está me abandonando aí, que ele vai defender, mas realmente é um aluno diferenciado. Gabriel, conta aí para a gente só um pouquinho da sua história para fazer esse trabalho. Onde é que você publicou? Diz aí para os seus colegas quanto tempo você fez esse trabalho? O trabalho todo? Todo. Em quantos Eu acho meses? que foram uns 6 meses, não foi? Exatamente, exatamente. E onde é que você publicou esse trabalho? A gente conseguiu publicar no iJones. Isso. Então, Gabriel ainda é humilde, porque ele fez em 6 meses, ainda casando, que eu me lembro, né, Gabriel? A gente trocando o dia do casamento de Gabriel. Então, gente, é só para mostrar para vocês que é possível. Esse trabalho de Gabriel é muito bom, porque eu comecei essa linha de pesquisa com anatomia e em parceria com a professora Ieda, né, com a professora Marcele, que está aqui com a gente, que é nossa parceirona nessa, nessas pesquisas, e nessa pesquisa também, que ela ajudou a gente, participou, conseguimos publicar o trabalho. Então, já vem muita gente trabalhando nessa linha de pesquisa. Às vezes a gente pensa que a anatomia, né, todo mundo já descobriu tudo de anatomia. E, na verdade, com a imagem, né, com a radiologia, a gente vê que tem muita coisa ainda a ser descoberta. Então, hoje eu tenho trabalhado bastante, né, com Roberta, com a Alana, com os orientandos da professora Sandra Sardinha também, que estão aqui, e a gente tem feito bastante coisa. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a seu trabalho, assim, ele tem uma... Você é um cirurgião bucomaxilo, né? Excelente cirurgião, e você tem uma experiência muito grande com ortognática. A gente vê muito, assim, que para vocês fazerem a Leforum, vocês pegam... Se eu falar bobagem aqui de termo, você me corrige. Mas vocês pegam um gancho mesmo e vão na força mesmo para fazer a disjunção, porque o cinzel não consegue chegar, né? Para você fazer a Leforum, para você cortar, fazer a disjunção ali da maxila. Vocês botam força mesmo com um cinzel, não, com um gancho, né? Para poder fraturar ali intencionalmente a região pitérigo-maxilar, né? Assim, existem diversas técnicas, tá, Fred? Nessa época que a gente fez o trabalho, ainda não era nem, assim, difundido o que agora está crescente, mas que é a cirurgia minimamente invasiva. Nessa época, a gente até usou a referência de trabalho, o Hernandes Alfaro, que é um dos idealizadores dessa técnica, né? Aqui no Brasil, a gente tem Jonatas Claus agora aí que está seguindo. E, assim, existem diversas técnicas. Nessa técnica minimamente invasiva, você não enxerga nada daquela região, você também nem acessa, não faz fratura com cinzel, nada. Né? Então, assim, realmente a gente faz no escuro, vamos dizer assim. A gente consegue ir com o cinzel, né, lá atrás, bater, mas uma parte da fratura também ela é feita, vamos dizer assim, por indução. Né? A gente não fratura a maxila inteira, mesmo utilizando o cinzel naquela região. Como eu falei, a gente utiliza o cinzel na fissura, tem diversos tipos de cinzéis, né? Isso aí também tem que ser levado em conta, né? Mas você pode também utilizar esse cinzel através da tuberosidade, para tentar preservar lá o processo pitelicoide. Então, para ter essa variação de técnica, você também deve tomar esses cuidados que a gente falou, ver quanto, né, qual a profundidade que você pode entrar, né, a distância do tanto anteroposterior como lateral do canal, ela tem que ser verificada para que diminua a chance de lesão. Porque é chato você ter uma lesão ainda antes de baixar a maxila, você não tem como ligar a artéria, então vai sangrar um pouco. Então, isso daí realmente é um pouco chato. E essa região também, outra coisa que acabou que depois a gente foi vendo, hoje está cada vez mais comum, principalmente aqui na população baiana, né, que é uma população,
né, de afrodescendência, com microtrusão, de realizar recuo de maxila. Então, a gente precisa manipular muito essa região. Então, o estudo dessa região, tanto do canal quanto dos processos pterigóides, né, a gente tem que saber direitinho, né, das informações, né, da anatomia da região. O planejamento virtual trouxe um monte de informação. Só que é aquela coisa, eu acho que no início a gente tem tanta informação que a gente não consegue saber qual informação é importante. Eu acho legal o trabalho isso, porque ele mostrou, né, que algumas informações você deveria verificar para determinado tipo de paciente. Paciente classe 3, presta atenção aqui, né, na espessura do canal, qual a espessura, né, da fissura, qual paciente tem mais chance ou não de ter uma intercorrência. E o planejamento serve para isso. Quanto mais você consegue antever o problema, melhor você tem um planejamento. Né? Você consegue saber assim qual é o grupo mais de risco, né? Apesar da vai precisar da tomografia para fazer ortognática, mas você consegue definir ali se aquele paciente, aquele determinado paciente com aquele perfil facial, com aquele padrão esquelético, ele tem um maior risco ali de complicar ou não. Né? Então, a gente vê que as características anatômicas, morfológicas, crâniofaciais, elas são bastante influentes, né, nesse processo. E deixa eu te perguntar, Gabriel, em relação a complicações, assim, acho que tem muita gente da graduação aqui, né, o pessoal que quer ser residente aí de Roberto, de Weber, querem ser os novos Webers aí da vida, né? Eles se preocupam muito, ficam preocupados muito com a questão das complicações, né? O que pode acontecer assim de mais perigoso assim que vocês, né, bucomaxilos, têm mais medo na hora de fazer a osteotomia Leforum, de fazer a fratura ali por indução na fissura pterigomaxilar? O que dá mais medo assim, mais aquele frio na espinha quando você está fazendo? Então, assim, quando a gente vai baixar, como eu falei, você não faz a osteotomia inteira, uma parte dela é por indução, apesar de você usar o cinzel. Então, uma coisa que a gente tem um cuidado no intraoperatório é de quando estiver baixando a maxila, é que essa fratura ela não, como a gente chama, correr para a base do crânio. Porque em vez dela fraturar certinho, né, da lateral para a medial, a fratura ela pode subir. E se a fratura subir, né, a gente pode ter uma fratura do osso esfenoide, a gente pode ter, né, tem relatos na literatura de cegueira, né, tem relato de tudo que você imaginar, de morte, de tudo, né? Mas, assim... Justamente pela migração das placas, né? O problema é subir para a base do crânio e ela tomar um outro rumo que não é o rumo que a gente gostaria, e acabar tendo uma lesão, como tem ali no trabalho, uma carótida interna, fazer uma lesão na região do ser cavernoso, enfim, podendo trazer, né, cegueira, uma lesão, né, no sistema nervoso central. Então, a gente fica preocupado com isso. Né? Isso é comum, Gabriel? Graças a Deus, não. Tá? Mas isso pode acontecer. E a outra coisa assim, que acontece com mais frequência é uma lesão na artéria palatina descendente, que aí você precisa ligar. A gente sabe que a gente pode ligar, que a maxila tem outras vias de vascularização, porém, né, para aqueles casos onde vai ocorrer essa alimentação de maxila, em 3 partes, né, a gente evita ficar vamos dizer assim, ligando as artérias que vão trazer o suprimento sanguíneo para aqueles outros ossos, né? Então, a gente evita. Então, idealmente, a gente não liga, né, essas artérias. Se ocorrer uma lesão, a gente, inevitavelmente, vai ter que acabar fazendo ligando para evitar um pouco. A depender do caso, né, pode ser relevante essa vascularização e pode ajudar você a ter complicações tipo uma necrose de um segmento maxilar. Né? Então, assim, se for possível, não ligar as artérias. E, assim, baseado na sua experiência, assim, você já faz ortognática aí há algum tempo, já é difícil acessar essa região, assim, é uma região Olha, de difícil acesso, é uma região... mas na sua experiência... assim, quando você está começando na técnica cirúrgica, né, e até hoje em dia mesmo, né,
assim, você tem uma, assim, não é que você não fica desconfortável de fazer, mas é uma região que demanda maior cuidado. Então, você vai acessar, na técnica aberta você vai acessar. Quem estiver aí, né, entrando nessa região através de técnica minimamente invasiva, né, eu imagino que seja um pouco mais desconfortável, porque realmente você acaba não vendo nada, você induz uma fratura, né, para essa região, que você acaba, eu acho que talvez perdendo um pouquinho o controle, mas é uma região que a gente sempre, na hora que está operando, tem um cuidado um pouquinho diferente das demais regiões da maxila. Vamos dizer assim que na região da maxila é a região mais importante durante o ato operatório. É a região que você fica mais E você ligado. corta ela toda de anterior para posterior até chegar lá, né? E aí faz a Isso. indução, né? E Ô, lá eles Gabriel, fazem isso sempre. e assim, o que é que tem de novo, assim, em relação, seja a instrumental, a planejamento, a gente sabe que você, sua linha de pesquisa é ortognática, é planejamento virtual, é o que a gente tem trabalhado no doutorado. O que é que tem de novo, assim, que lá em 2017, 2016, na verdade, né, quando você terminou o mestrado, a gente não tinha, ou estava muito incipiente, e hoje está mais, tá mais difundido. Eu vi você falando aí da cirurgia minimamente invasiva, né? A gente sabe que a gente tem outros instrumentais. O que, que você tem visto, assim? Ou não, ou continua tudo, nada evoluiu, é feito da mesma forma. O que, que você acha? Então, assim, de lá para cá, a gente não tentou, a customização foi o que mudou, né, que o nosso trabalho faz parte do doutorado em relação à customização. Porém, acessar com os guias de corte essa região posterior é difícil. A Eu gente ia até perguntar tem isso um caso do agora. trabalho que a gente viu, Eu né? ia Mas é perguntar isso. difícil com o guia de corte acessar lá. Essas placas customizadas também, que é outro tipo de customização, a não ser de guias, elas não também não auxiliam na ortotomia nessa região, é somente a região anterior. E o que eu acho que mudou mais foi a cirurgia minimamente invasiva, que acaba que você não manipula muito essa região. E naquela época, a gente não. Quando eu vi a primeira vez, né, falar disso, foi nesse artigo do Hernández Hernández Alfaro, que é um espanhol, que foi quem, João das Claus foi lá, né, fazer o curso, assim conforme ele disse. Né, ele publica um artigo utilizando esse instrumental para você induzir uma fratura nessa região, mas até então era uma coisa que ninguém falava, e eu acho que agora as pessoas estão, né, essa técnica está ficando mais difundida. Como é o nome do Então, instrumental? eu não sei dizer o nome do instrumental, mas ele foi idealizado, né, por esse Hernández Alfaro, que é um Uhum. cirurgião de Barcelona. E vem cá, guias de corte a gente não consegue criar para poder acessar, porque hoje tem guia de corte para tudo, né? Então, a gente vê guia de corte para mento, né? Para mento, quem trabalhou muito foi Joaquim, então, guias de corte para mento, para maxila, enfim. Hoje, com o planejamento virtual, com o CAD/CAM, a gente consegue fazer, operar o paciente virtualmente e fazer o que quiser, e fazer o guia que você quiser, idealizar, mas para a região pitérigo-maxilar, a gente não consegue um guia assim indicando a região exata do corte. Assim, é uma região muito pequena. A gente conseguiu fazer um caso de assimetria para a parede lateral do seio maxilar, logo antes ali da fissura. Mas lá na fissura, não é muito pequeno, não tem como acessar durante a cirurgia com um guia, ele entrar com cisel, ou com uma serra, ou com piezo, ou com o que seja, entendeu? Então, assim, é uma região muito pequena e é uma técnica assim, já consolidada. Eu acho que é mais a gente tomar os cuidados mesmo que tem que fazer e seguir com o guia de corte até onde ele dá e continuar a cirurgia. A princípio tem sido assim. E o que é muito diferente é essa técnica minimamente invasiva, né? Que você acaba não manipulando da mesma maneira como a gente faz. Né? Mas não vejo como ter um guia para poder auxiliar nessa discussão. Seria, né, legal se tivesse, mas a princípio não vejo como.
ainda ninguém criou, né? Ninguém criou, ou se tem alguém criando aí, ele está pensando num jeito que mais para frente a gente logo vai ver. Já fica a ideia aí, Gabriel, para o seu pós-doc aí, já que você já está terminando, né? Que a gente não vai indo, eu, Weber, a gente não vai deixar você ir embora não tão fácil, viu? Ok? É, Gabriel, todo mundo aqui, ó, te dando um oi no chat, todo mundo adorando. Eu acho que a gente tinha foi muito bacana seu trabalho, né? Tem uma importância clínica, trazer anatomia, trazer essa relação, né, entre anatomia, cirurgia e radiologia. A gente realmente conseguiu pensar como anatomia, como saber anatomia, como estudar anatomia pela imagem é importante para o cirurgião bucomaxilo. Então, acho que é por isso que seu trabalho realmente tem um mérito fantástico, assim, sabe? Realmente Braulio dizia isso, né, que seu trabalho ia ser publicado rapidinho e que ele queria saber muito os resultados logo, né, para poder, porque é uma região realmente que dá medo, né, a região pterygomaxilar, é uma região perigosa, né? Mas que venham, o Ieda está dizendo aqui, viu, Gabriel, que venham mais pesquisas. Acho que a gente dá para Virar. trabalhar bastante com isso ainda, viu, Ieda, Marcele, que estão aqui, viu? Virar E sim, com certeza. com certeza. Tá joia? Então, Gabriel, acho que Valeu, era isso Pedro. que a gente tinha para dizer, né? Para a gente também não se alongar muito. E um prazer ter você aqui no programa com a gente, né? No programa de pós-graduação em odontologia e saúde. Você já está indo embora daqui a pouco, mas com fé em Deus volta, né? Que a gente ainda vai abusar você demais. Eu, professor Ieda é chata, né? Então, a gente sabe que ela não desiste. Então, Eu que obrigado. agradeço por tudo aí, por vocês, pelo programa. Dizer que tivemos a oportunidade, né, dizer que eu tive de realizar o trabalho, né? Então, eu sou grato, né, a vocês e ao programa por todo o apoio que vocês deram. Muito, muito, muito obrigado por ajudar as coisas a acontecerem, né? Joia, obrigado. Agradecer a todo mundo que está no chat e todos os seus colegas, Ieda, Marcele, todos os professores da pós-graduação. Obrigado, Gabriel. Até a Abraço, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.